Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta com o nosso ciclo de engenharia de produção, nosso projeto de extensão. Agora vamos para a nossa segunda palestra com o nosso convidado, professor Sandro Breval Santiago. Falar rapidamente sobre o professor Sandro. Ele é doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal do Amazonas. Ele é graduado em administração pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente está fazendo pós-doutorado em indústria 4.0 pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e é professor da Universidade Federal do Amazonas. O professor Sandro também possui diversos cursos no exterior de estratégia e finanças nas principais escolas de negócios americanas e europeias. Atua em projetos de P&D, industriais, consultoria e treinamento e tem experiência em cargos de alta direção do setor de tecnologia, metalurgia e logística. O título... Bem-vindo, professor Sandro. O título de nossa palestra é Maturidade e Prontidão da Indústria 4.0, caso prático da indústria brasileira. Passo agora a palavra para o professor Sandro, né? Desejo uma excelente palestra a todos. Quem tiver perguntas, pode ir colocando aí no chat. Tá bem, então, acredito que vocês estejam vendo a minha tela, não é isso? Então, já posso compartilhar aqui. Tudo bem? Bom, inicialmente agradeço a instituição pelo convite, agradeço em participar dessa semana de excelência operacional, que, aliás, tem tudo a ver com o que nós vamos falar daqui a pouco, né, no ciclo de engenharia de produção. Agradeço ao professor Alex, a Sara e também a Priscila, que me convidou inicialmente. Bem, então, uma grande questão que se dá hoje em dia é essa questão da maturidade e prontidão. E para isso, gente, nós precisamos classificar, né, e entender o que de fato é maturidade e prontidão. O título da minha palestra é Maturidade e Prontidão da Indústria 4.0, um caso prático da indústria brasileira. Nós vamos mostrar um modelo PIM 4.0 desenvolvido no Brasil e também uma aplicação desse modelo em diversas plantas brasileiras, tá bom? Mas vamos começar, portanto, do conceito da maturidade e prontidão. Eu começo exatamente com esses dois conceitos para que a gente consiga balizar e entender que lacunas de fato nós vamos entender ou desenvolver nas nossas organizações. É muito importante entender que quando a gente fala de maturidade e prontidão, nós vamos medi-las no sentido de exatamente buscar quais são os gaps da sua organização em relação à indústria 4.0. Eu pergunto, e vejam só, qual era o tempo médio do pit stop da Fórmula 1 em 1990? É uma pergunta interessante. E tem a ver um pouco com o nosso estudo. Olha, em torno de 10 segundos. 10 segundos. 1990, o pit stop. E vocês podem observar que nós tínhamos um contingente muito grande, né, nas equipes, etc. A outra pergunta que eu faço é a seguinte: e hoje, em 2020, qual é o tempo médio do pit stop da Fórmula 1? É importante salientar que, na verdade, nós temos aí 10 anos de intervalo, não é isso? Pois bem, o tempo médio de hoje, uma recente corrida, salvo engano, 2,1 segundos. 2 segundos na média. Saímos de 10 segundos para 2 segundos. O que isso quer dizer? Tem tudo a ver com o nosso estudo de maturidade e prontidão da indústria 4.0. Porque nesses dois cenários, nós tivemos aí questões de gestão, de processo e de tecnologia. Tudo bem? Então, é importante salientar que quando a gente faz essa análise, a gente já pensa no seguinte: olha, maturidade
tem a ver com gestão e processo. E prontidão, neste caso, tem a ver com tecnologia. Mas eu vou mostrar agora uma outra imagem para nós ainda sedimentarmos esse conceito. Essa imagem até um pouco dolorosa para nós brasileiros, né? É do jogo Brasil e Alemanha, da Copa do Brasil, onde nós temos aí, portanto, estatísticas desses jogos e que, claro, deram resultado para a Alemanha. O mais importante é entender como esta organização, este time, atuou contra a seleção brasileira e como a seleção brasileira atuou contra a seleção alemã. O fato é que, tanto na equipe de Fórmula 1 quanto nessas equipes aqui, eu estou falando de quê? Eu estou falando de aspectos onde envolvem grupos, onde envolvem times, onde envolvem necessidade de atuação conjunta para que se chegue num objetivo pré-determinado. Mas vejam esse resultado. E, obviamente, agora vejam esse outro resultado. Rússia, 2018. A mesma seleção, claro, com alguns jogadores diferentes, um resultado completamente distinto. O que quer dizer é que a maturidade e prontidão, ela também sofre, também recebe influências do ecossistema, do ambiente, mas ela também tem uma mudança, às vezes evolutiva, às vezes não. Então, portanto, o que nós podemos concluir que maturidade tem a ver com a forma pela qual a organização atua em seu ecossistema, em seu ambiente de negócios. E prontidão, ela é exatamente se aquela organização ela tem algum obstáculo, alguma barreira, alguma resistência a uma mudança. E no nosso caso, seria uma mudança tecnológica. Ficou claro? Então, é exatamente nestes balizadores que nós vamos, então, entender como que se dá a medição da maturidade e prontidão da indústria 4.0. É muito importante lembrar que maturidade ela está afeta a gestão e processo, e prontidão está afeta a tecnologia, neste caso. Então, quando eu falo da Fórmula 1, que eu tenho de 10 para 2 segundos, certamente eu tenho aspectos tecnológicos do próprio processo e alguma melhoria na gestão. São ciclos pré-determinados, são ciclos esquematizados, visando um objetivo, uma meta, ou uma melhoria, um aumento de eficiência, de capacidade produtiva, etc. Eu acredito que vocês, como é relacionado a um ciclo, né, de engenharia de produção, quando a gente fala assim, de tempo de ciclo, por exemplo, dentro de uma linha de produção com atividades pré-determinadas, certamente aquele tempo de ciclo daquela atividade específica, aquele tempo daquela atividade, que pode ser um gargalo ou não, ela nos dá atenção. E é ali que nós podemos atuar com gestão, processo e tecnologia, visando melhorar a nossa capacidade produtiva. O fato é que a integração desses vetores nos dá uma medição da maturidade e prontidão. Tá claro? Então, essa introdução eu fiz exatamente para conceituar a maturidade como a forma pela qual a organização atua no seu ambiente, no seu ecossistema de negócios, e a prontidão, se ela tem alguma resistência, alguma barreira, algum obstáculo de mudança. E vejam que as organizações estão passando por mudanças culturais, por mudanças organizacionais e por mudanças tecnológicas. Notadamente, se vocês forem observar, as organizações estão acelerando o processo de digitalização. Então, quanto mais pronta ela tiver, mais resultados ela vai ter rapidamente, já que ela não vai ter resistência àquela mudança. Tudo bem? Muito bem. Então, quando a gente olha uma organização, a primeira coisa que a gente tem muito ouvido falar das empresas, né? E é importante salientar isso, quando a gente fala assim, olha, qual é a minha situação diante das transformações da indústria 4.0? A pergunta que se faz os meus processos ainda são antigos e tenho poucas tecnologias. Devo iniciar esse movimento? Que nível que a minha empresa está? Nós vamos falar desses níveis com base no modelo PIM 4.0, tá? Em que nível a minha empresa realmente precisa chegar? Que nível que nos dá alguns resultados, alguns melhores resultados? E aí vem uma coisa importante, meus amigos. É exatamente o seguinte, o que eu devo priorizar? Enfim, eu preciso adquirir tecnologias
essa jornada da situação atual para a situação futura, com requisitos da indústria 4.0, nós podemos chamar exatamente dessa transformação e da própria égide da Revolução Industrial. Deixando claro, e é importante salientar, que nós, por exemplo, temos aí um ponto importante, é o entendimento exatamente de onde nós estamos, como estamos em dois sentidos, da maturidade e prontidão. Estamos sabendo o seguinte, como que eu estou atuando e eu estou pronto para uma mudança? Essas duas lacunas, melhor dizendo, estão inseridas nessa jornada que eu listei agora há pouco. Tá bom? Muito bem. Então, vou dar um exemplo aqui do polo industrial. De Manaus, eu tenho um outro exemplo do polo do sul do país, do sul e do sudeste do sul. Vou falar desse polo primeiro, que é um polo muito importante, eletroeletrônico, do país, não é? E vejam que coisa interessante. Quando a gente olha a maturidade e prontidão, gente, nós temos que olhar pela ótica da cadeia de valor. Observem que a cadeia de valor ela está aí permeando a entrada, o processamento e a saída, né? Todas as atividades logísticas, todas as atividades produtivas, todas as atividades de planejamento, de controle, enfim. Então, nós já temos aqui uma definição interessante, é que a maturidade e prontidão, ela, acima de tudo, deve medir a cadeia de valor. E essa cadeia de valor, vamos lembrar, entra a matéria-prima, sai produto acabado. Entra a matéria-prima de fornecedores, partes e peças, etc., e sai produto acabado para um distribuidor, para o cliente final, ou coisa que o valha. O fato é que eu tenho uma curva ascendente de valor, e esta curva ascendente de valor nós temos que mapear. Detalhe, essa curva ascendente de valor, ao longo dessa curva, nós temos riscos de perda de valor. E, notadamente, o que nós temos visto nas pesquisas e na prática, etc., nas indústrias, é que quanto mais interoperabilidade, veja essa palavra, quanto mais interoperabilidade essas organizações elas tenham, menos ela reduz o risco de perda de valor. Aliás, interoperabilidade, pessoal, é um princípio da indústria 4.0. É a capacidade de compartilhar, colaborar, compatibilizar, interagir, ativos, sistemas, informações, etc. Então, para mitigar essa perda de valor, que ocorre aonde? Notadamente nas fronteiras. Essas perdas de valor ocorrem nas fronteiras da organização. Agora, o que nós olhamos também é que nós temos microfronteiras dentro da organização. Por exemplo, produção com a qualidade, qualidade com a expedição, PCP com a produção e assim por diante. Tá certo? Então, essas microfronteiras, elas são também passíveis de perda de valor. Tá bom? Tá claro? Bom, e o que isso tem a ver com a indústria 4.0? É que, na verdade, a indústria 4.0, ela propicia à organização um grau de responsividade, uma agilidade e uma melhoria da visibilidade da cadeia logística. E, nesse caso especificamente, contribui para aquela redução de perda de valor que eu comentei agora há pouco. O que eu quero dizer é que, portanto, menos interoperabilidade. E outra coisa, menos interoperabilidade pode impactar na visibilidade da tua cadeia e algum tipo, e obviamente na agilidade. O que nós temos observado hoje é o seguinte, as organizações, elas precisam ter mais responsividade para atender uma demanda que ficou reprimida por conta da pandemia. Ou seja, e eu vou falar um termo que todos conhecem aqui, nós temos que uma organização interoperável, orientada para a indústria 4.0, com base na manufatura avançada, o efeito chicote nela é reduzido, por duas razões. Porque ela reduz o tempo de atravessamento, melhora o lead time, ou seja, ela dá um grau de responsividade muito grande à sua cadeia. Entenderam, então, a necessidade que nós temos do entendimento da maturidade e prontidão para exatamente entender qual é o grau de interoperabilidade que existe, mas, sobretudo, qual é o tipo de visibilidade e agilidade e os pontos atenuantes de perda de valor que nós vamos ter na nossa cadeia. Basicamente, este é um ponto importante
por isso da nossa conversa, porque é exatamente nessas lacunas que nós vamos medir, e são nessas lacunas que nós temos, portanto, os requisitos da indústria 4.0 que vão propiciar esse grau de responsividade que eu comentei agora há pouco. Tudo bem? Muito bem. Olha essa pesquisa aqui interessante. Olha o resultado dessa pesquisa. 84% das empresas investem em controle e automação, coleta de dados da manufatura, etc., mas com baixíssimo impacto na cadeia de valor. O que eu quero dizer com isso, gente, é o seguinte: eu tenho lá no processo produtivo alguma automação, um braço robótico, vamos já ver um braço robótico, etc., mas aquele braço robótico não está contribuindo para a minha cadeia de valor. Eu apenas automatizei uma atividade, mas o ganho, por exemplo, de unidades por hora, de UPH, foi muito pequeno. Talvez naquela atividade eu tenha tido um ganho em termos de cronoanálise razoável, mas na minha linha, na minha cadeia, não foi suficiente. Nós temos aqui até um balizamento de manufatura avançada, que são ganhos acima de 28%, por exemplo, tá? Isso está na literatura, na prática, enfim, né, nas observações que nós temos nas inúmeras indústrias do norte ao sul do país. Muito bem, vejam esse outro dado. 71% das empresas dessa pesquisa possuem sistemas de coleta fabril. Agora, vejam só, apenas 45% utilizam esses dados para fins de tomada de decisão. O que isso significa? Eu vou dar aqui uma definição. Uma empresa online, ela está coletando dados do seu shop floor, do seu chão de fábrica, ela está enviando esse dado para a nuvem, para os seus servidores, para os seus sistemas, ok? Então, ela está online. Ela só passa a ser inline se ela toma decisão, se ela trata esses dados de forma interoperável, ela trata esses dados e toma decisão para a melhoria dos negócios. Decisões que vão atuar pelo ponto de vista da gestão do processo e da tecnologia, tá claro? Então, a mudança do online para o inline também é um requisito muito importante da indústria 4.0. E aí vocês observem que 71% elas coletam, mas apenas 45% utilizam dados, tá certo? Então, é nesse preâmbulo que nós vamos, portanto, entender que a medição da maturidade e prontidão se dá, primeiro, para uma análise da interoperabilidade, no sentido de redução dos riscos de perda de valor da cadeia de valor. Segunda questão é que esta medição vai nos dar os gaps, as lacunas de onde eu estou, da minha situação atual, para uma situação ideal, vamos chamar assim, da indústria 4.0, considerando as microfronteiras, considerando as variáveis que compõem a tua cadeia de valor. Está claro? Então, dentro dessa linha, e outra coisa, vai medir também até que ponto a tua empresa é inline, ou seja, ela envia dados, mas eu coleto dados, eu trato dados, mas eu tomo decisões com ele, no sentido de melhorar esse ciclo. Não adianta eu ter uma empresa com uma ciclotimia informacional, porque eu apenas estou automatizando, eu não estou fazendo o que nós chamamos de manufatura avançada propriamente dita. Tudo bem? Vou dar agora um exemplo para vocês dessa questão, por exemplo, de um grau de automação. Isso aqui, eu vou passar um pequeno vídeo de um braço robótico. Observem, acredito que vai ser possível passar, apesar da internet. Vamos verificar essa possibilidade. Tá sendo... Vejam, o braço robótico, ele está apoiando uma linha de produção, tá certo? Uma linha num determinado tipo de produto. Isso é uma atividade desta linha de produção. Portanto, ele está, nós chamamos de forma colaborativa. Um braço, eu diria, ele antropomórfico, né, com alguns movimentos, mas basicamente movimentos muito simples ainda. Muito bem. Vejam, vamos primeiro analisar o que nós vimos aqui neste ponto. Podemos observar que, neste momento, eu tenho aí um braço colaborativo, ajudando numa atividade da linha de produção, e que, de fato,
está contribuindo, primeiro, com uma redução, né, do Lerdort, né, de uma certa movimentação, está ajudando de uma certa forma a atividade, eu posso ter reduzido o tempo de ciclo, eu tenho aí um grau de automação razoável, mas não quer dizer que esta tecnologia inserida nesta atividade da linha de produção tenha tido um impacto na minha cadeia de valor, tá claro? Então, é muito importante eu entender da maturidade e prontidão para entender que a gestão, processo e tecnologias inseridas na organização, elas têm um impacto, tá certo, sobre a manufatura, sobre a logística, etc., mas que, sobretudo, tem impacto na cadeia de valor. Porque quando eu olho assim, eu consigo entender os resultados, o ganho de eficiência, a capacidade produtiva e etc. Tá claro? Muito bem. Podemos, então, passar. E, para isso, nós desenvolvemos um modelo que tem 7 dimensões e 47 subdimensões. As dimensões são divididas em produto, manufatura, estratégia, logística, modelo de negócio, interoperabilidade e pessoas e cultura. É muito interessante que olhar da dimensão. A dimensão é um aspecto funcional. É um aspecto funcional deslizante, ou seja, ele às vezes, ele está... como é que eu vou dizer? Ele está presente em uma boa parte da organização, não num setor específico. Quando eu falo de manufatura, eu estou falando do processo produtivo, dos movimentos internos, das tecnologias inerentes à manufatura. Quando eu falo da estratégia, eu estou falando dos indicadores, como que a empresa lidar com esse novo momento da indústria 4.0. Então, ao olhar da dimensão, é um olhar exatamente mais cíclico, um olhar muito mais, o próprio nome diz, dimensional, mas também um olhar muito mais capilar sobre a organização. E por que isso? Porque exatamente nós, na realidade brasileira, nós precisamos olhar isso pelo ponto de vista da cadeia de valor. Então, um detalhe, a interoperabilidade e a pessoas e cultura são dimensões transversais, porque em cada... Vejam, eu comentei nas microfronteiras, né? Nós precisamos medir essa interoperabilidade. E em todos os lugares nós temos pessoas. Um fato importante da prontidão, que é, como eu comentei, esse nível de resistência de obstáculo ou barreiras a uma mudança tecnológica, no caso, é muito importante olhar da cultura. Será que meu corpo de colaboradores tem competências, por exemplo, socio-organizacionais, de gestão, técnicas, etc.? Isso é interessante esse olhar. Então, vamos lá. O modelo, ele tem uma dimensão de produto, como eu falei, que olha o viés da customização do valor digital. Ele tem uma dimensão chamada manufatura, que ele alcança processo produtivo, tecnologias que estão inerentes, as próprias técnicas de produção que estão inseridas. É muito interessante que aí eu tenho, por exemplo, as questões de como são coletados os dados da manufatura, se são utilizados, como são utilizados, e, enfim, uma panorâmica muito interessante sobre a manufatura. A estratégia, que ela tem um viés do olhar da formação de indicadores, de como que o nível corporativo está se relacionando com a indústria 4.0, internalizando ela na própria organização, tá bem? Quando você olha a logística, aí você obviamente vê a cadeia logística em si por uma razão muito simples. É muito importante, quanto mais interoperabilidade você tem, menos risco você perde, risco de perda de valor. Portanto, a ideia da logística aí, da mensuração da logística, é a seguinte, é exatamente propiciar uma leitura das funções logísticas, mas um olhar da responsividade, da agilidade e, sobretudo, gente, da visibilidade da cadeia de valor. Tem um caso interessante de uma indústria que, quando ela deu visibilidade à sua cadeia de valor de fornecedores just in time, tem uma correlação interessante com a redução do custo. Então, isso chama a atenção das empresas. O modelo de negócio no Brasil, das multinacionais, ele é meio que top-down, mas as transnacionais, o modelo de negócio é bem estabelecido. Nós temos indústrias CKD no Brasil, pega as partes e peças e monta no Brasil, outras mais verticalizadas, outras mais horizontalizadas, enfim, há outras contract manufacturing, tem diversos tipos de organizações, portanto, o modelo de negócio
tem sim uma influência na maturidade e prontidão, tá bom? A interoperabilidade, como eu comentei, ela está permeando toda a cadeia de valor, já expliquei as razões, e as pessoas e cultura, tá bem? Então, é muito importante dizer que a presença dessas dimensões nas organizações e como que elas estão inseridas, e, obviamente, inseridas pelo ponto de vista da necessidade que eu tenho, mas pelo ponto de vista da idealização da indústria 4.0. Então, a gente mede essas dimensões e indica lá o nível que a sua empresa está de maturidade e prontidão. Por trás dessas dimensões, gente, nós utilizamos modelos matemáticos. Não vem aqui ao caso, mas, por exemplo, nós utilizamos modelo de equações estruturais, nós utilizamos o índice de Jacquard e Leffenstein, que é exatamente a similaridade e a distância, né, de como a tua empresa está em relação aos requisitos, que prepara um pouquinho até para um autodiagnóstico futuro usando inteligência artificial, mas esses são os modelos matemáticos que estão por debaixo, né, desse modelo de medição da maturidade e prontidão, tá certo? Nós temos algumas plataformas, uma plataforma de aplicativo, né, iOS e Android. Nós temos também uma plataforma web, plataforma bem robusta, web, certificada e etc., para facilitar exatamente esse ponto. E a partir daí, das dimensões, plataforma, etc., nós já estamos aí numa base em alguns estados brasileiros, que nós utilizamos o aplicativo PIM 4.0 Lite, os clientes iniciam com ele, né, as empresas iniciam com ele, e também nos dão muitas informações a nível científico para exatamente desenvolver melhor e dar os releases do modelo. Ele tem 4 níveis, tá? Então, de modo geral, você tem aí o nível 1, que traz algum tipo de evidência de conectividade, algum tipo de uma fase inicial de integração de sistema de logística, etc., mas ainda com baixo alcance organizacional. O 2, não. O 2 já existe alguma interoperabilidade no início do processo de automação e já tem alguma visibilidade, tá? Que é o nível 2 tecnológico. O nível 3 é o de transição. Eu já tenho uma visibilidade, mas ainda tenho alguns níveis de transparência ainda bem básicos, né? Então, nos preparando para ter uma capacidade preditiva. Que eu comentei agora há pouco, o modelo usa o Jacquard e o Leffenstein para exatamente buscar no futuro uma espécie de autodiagnóstico para as organizações, tá? Um outro ponto importante é o nível avançado, que trata, aí sim, já tem um grau de interoperabilidade maior, permeando diversos níveis organizacionais, e nós já temos alguma evidência de auto-otimização nos processos. Bom, pergunta que deve estar fazendo é a seguinte: mas Sandro, como é que está o Brasil? Como é que estão as empresas, né? Eu vou mostrar 2 informações interessantes aqui. A primeira, um grande polo industrial brasileiro está nesse ponto, do digital para o tecnológico, tá? E nós fizemos agora há pouco, para essa palestra, eu fiz um apanhado de todos os usuários, né, que a nível Brasil, e nós chegamos aí num patamar também muito próximo da transição para o 1 e para o 2, tá bom? Nós temos uma questão muito interessante. Nós temos empresas que têm um grau de conectividade já, e tem empresas que não têm grau de conectividade, atividades que são muito offline, né? Agora, vale ressaltar, como eu comentei, que a empresa estar online não significa que ela esteja num processo mais avançado da indústria 4.0. Ela precisa estar inline, que é exatamente a migração, a mudança, e dar aquela informação coletada do shop floor exatamente a possibilidade de uma tomada de decisão envolvendo aquilo que eu comentei anteriormente de gestão, processo e tecnologia. Tá bem? Então, de uma forma abrangente, esses são os 4 níveis. Um comentário importante: existem inúmeros modelos, tá, gente? O modelo alemão, o Acatec, o Impulso, M2DDM, o CIM, existem vários. A classificação é muito parecida, a questão é só você deslizar um estágio, um nível ou outro desses modelos.
este modelo que eu estou mostrando para vocês é o modelo mais aderente à indústria brasileira, tá? Ele é voltado para a realidade brasileira, portanto, completamente nacional, e com toda a sua tecnologia matemática, com toda a sua robustez de plataforma, desenvolvidas aqui no Brasil, tá bom? Que tem uma base científica, que foi do pós-doutoramento, e uma base empírica, que foi a acreditação de importantes federações e centros das indústrias locais. Tá legal? Bom, eram essas as minhas considerações iniciais. Segue aí o meu contato. Tem um QR Code, porque quiser ficar mais fácil. O meu e-mail. Eu sou da Universidade Federal do Amazonas, né? Então, tá aí meu e-mail institucional e estou à disposição para alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão mais direcionada. Tá bem? Muito obrigado. Nós agradecemos ao Sandro, né, pela palestra, e quero saber se algum aluno tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Vamos dar um tempo aqui para ver se as mensagens chegam. Tá bem. Ok. Lembrando que o ficou aluno... Bom? Eu não sei se ficou bom para todos, aquele pequeno filmeto do robô colaborativo, acho que ficou viável para todos observarem, né? Ficou. Estava um pouco preocupado com a qualidade do vídeo, mas tá bem. Eu consegui ver direitinho o vídeo. Tá jóia. Tem uma pergunta aqui. Alguma informação sobre a Bahia em relação à indústria 4.0? No momento, Alex, obrigado pela pergunta, né? No momento nós não temos ainda, nós estamos em breve com uma informação do Nordeste, nós vamos ter lá no final de março, a gente acredita, considerando que nós já temos uma base aí, né, de implantação, então, no final de março a gente tem uma previsão de ter essa leitura assim. Agora, outra pergunta. Professor, recentemente saiu uma pesquisa dizendo que a profissão do engenheiro de produção iria acabar em decorrência da indústria 4.0. Você concorda? Bom, vamos lá. Eu vou te dar duas visões. A minha formação técnica é de processamento de dados, então eu sei programar. Me considero um programador. Então, quem perguntou foi a Aline, né? Aline, nós engenheiros de produção, nós precisamos ter muito claramente que nós vamos precisar ter uma habilidade digital. Aliás, Sara, deixa eu fazer uma colocação para a Aline. Nos polos industriais brasileiros, de um modo geral, e eu conheço de norte a sul, e alguns da Europa, aqui, cerca de 92% dos colaboradores não possuem habilidades digitais. Veja o que eu estou dizendo. A habilidade digital não é saber Word, Excel, aplicativos. Não. A habilidade digital, neste caso, é saber um pouco de programação. Então, aquele engenheiro de produção que não sabe programar, que não entende um C, um Python, ou um ladder, ou uma linguagem que corrobore com a sua atividade, que vai, por exemplo, naquela linha que eu comentei agora há pouco, da interoperabilidade de sistemas, do entendimento dos sistemas, das suas camadas, das suas fronteiras, esse sim vai ter uma dificuldade em termos de empregabilidade, tá bom? Outra pergunta. Muitos colocam como desafio para a indústria 4.0 os custos de implantação. Você entende que, no caso do Brasil, é a principal barreira a vencer? Excelente pergunta. No Brasil, nós temos dois problemas: o custo de implantação e obviamente, também a qualificação. Em relação ao custo de implantação, olha esse dado, Alex. Um sensor de IoT, por exemplo, Internet das Coisas, a gente implantou recentemente alguma empresa. Ele custava no passado $180. E hoje custa
$7. Nível muito grande. Eu acredito que isso, ao longo do tempo, vai se equalizando, tá? Mas sim, ainda é uma barreira. Mas eu digo que a qualificação ela é uma barreira maior para essa transição. Porque lembra que eu comentei a questão da cadeia de valor, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do polo industrial de Manaus. Você tem uma grande multinacional aqui, as grandes multinacionais estão aqui, mas as fronteiras delas são fornecedores locais e também fornecedores multinacionais. Tem de modo. Então, veja, a empresa ela está no nível da indústria 4, no nível da manufatura avançada um pouco maior, mas o seu cluster, o seu arranjo produtivo está muito baixo ainda. Isso dá problema de entrega, de qualidade, necessidade nós chamamos de pulmão, né, de estoques regulatórios muito elevados, e isso é um custo maior, entende? Então, tem esse outro lado que é importante considerar relativamente à indústria 4.0. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Eu acredito que não. Sandro, eu quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito, ajudou bastante. Muito obrigada. Eu agradeço. Procurei ser o mais objetivo possível. É uma temática que não é muito palatável, né? Muito simples de se passar. Mas eu queria deixar algumas mensagens, Sara. É a seguinte: a primeira, nós precisamos olhar a indústria 4.0 pelo olhar da cadeia de valor. A realidade brasileira exige isso, tá? Segunda questão que é importante, o entendimento das dimensões organizacionais. Olhar uma empresa, olhar uma organização pela ótica dessas dimensões. E aí, a partir desse ponto, buscar o entendimento de como a sua empresa está e como ela deveria ser em relação aos requisitos da indústria 4.0. E o terceiro ponto é o entendimento de que, quando você mede essas lacunas, você tem sempre está medindo pela ótica da maturidade e prontidão, mas o que está por trás disso é que eu comentei, a gestão, o processo e a tecnologia. Então, a ideia é a transição da empresa online para a empresa inline. Quando eu faço isso, eu melhoro a minha cadeia de valor, eu reduzo os riscos, tem uma série de ganhos de custo, obviamente, ganhos de eficiência, de melhoria contínua e, obviamente, de ganho de capacidade produtiva. Quando você olha a base, por exemplo, que tu tem lá o GDOCA, o Rei Junca, né, o Lean, de modo geral, eu estou falando de uma organização que tem seus processos sob controle. Mas eu tenho um processo sob controle porque eu tenho um modelo de gestão mais adequado e implantei tecnologias exatamente para criar um ciclo virtuoso. Por isso que, ao medir a maturidade e prontidão, eu meço se esse ciclo está ok. Mas eu estou medindo também até que ponto a sua empresa ela está inline. Porque para ela estar sob a égide da indústria 4.0, ela tem que ser inline. Então, a sua empresa é online ou é inline? Né? E nós, colaboradores, e nós, estudantes, professores, nós somos online ou somos inline? É importante ser, porque é exatamente aí que está, talvez, o maior entendimento sobre essa transição da indústria 4.0. Tá bem? Tá ótimo. Aprendemos bastante hoje. Tenho certeza que para os alunos foi ótimo também. Eles vão aplicar isso na profissão deles. Tá bem, muito obrigado a todos. Obrigado aos participantes, às perguntas e ao convite. Obrigada. Gente, estamos encerrando hoje, né? Mais uma palestra do nosso ciclo de engenharia de produção. Nossa próxima palestra agendada é para o dia 19 de novembro. Então, peço que vocês olhem o site, se inscrevam e participem conosco. Obrigada a todos.